Vamos agora falar sobre a parte obscura, aquela parte que você não vai ver em lugar nenhum sobre economia, que você não vê ninguém falando sobre o assunto, mas que você vai ver que vai fazer cada vez mais sentido para você. E a gente precisa começar a falar de história. Então, depois da Segunda Guerra, quando acabou a Segunda Guerra, houve uma destruição gigante na Europa e, obviamente, tinha-se entrado em consenso que os Estados Unidos tinham ganhado e eles iam meio que financiar ali a reconstrução da Europa. E para isso, você precisava ter uma disponibilidade de moeda, né? Então, você viu, o contexto acabou se desenhando para o que a gente viu como a conferência do Bretton Woods, que foi uma conferência ali que simplesmente criou toda a hegemonia americana sobre o resto do mundo, a hegemonia econômica, certo? Fazendo com que fosse eleito o dólar americano, como uma moeda mundial, uma moeda global de reserva, né, que a gente chama Global Reserve Currency. E isso foi definido naquela sessão, só que foi um experimento que ninguém nunca tinha feito. Você precisava de uma expansão, não somente para o financiamento da guerra, mas algo que mais tarde viria a se tornar o berço, né, a espinha dorsal do comércio exterior e da globalização de fato, da comercialização de produtos e serviços entre países. E é muito importante você entender isso que eu vou te falar agora. Para que você possa permitir que a globalização aconteça, você precisa ter uma moeda que ela tenha duas coisas: um volume extraordinário, uma liquidez extraordinária e uma disponibilidade em todos os lugares onde ela é necessária. Senão ela não consegue se transformar numa moeda de reserva mundial. E como que isso foi feito? A primeira ideia foi a seguinte: no Bretton Woods foi decidido que os Estados Unidos teriam ali o dólar como a moeda principal, só que a gente sabe que o dólar original, ele nada mais, nada menos era do que um certificado em ouro. A nota de 20, ela era um gold certificate, né? Você tinha gold certificate, certificados em ouro, e os silver certificates, os certificados de prata, que você poderia trocar no Banco Central, entregando uma nota, você teria aquela quantidade específica em ouro. E aí os Estados Unidos propuseram a ser o banco do mundo, onde ele guardaria os dólares e os outros países iam transacionando na moeda dólar, que seriam os tickets, né? O vale ouro, vale prata no mundo, para poder fazer aquilo acontecer. E os bancos simplesmente começaram a usar aquilo para fazer transações, né, de um banco para o outro. Só que o que de fato permitiu que a globalização começasse a acontecer, e que, por exemplo, mesmo que você tivesse em 1940, sem internet, sem absolutamente nada, você conseguisse fazer transferências sem envolver a troca de papel em si, né? Na verdade, você tinha bancos, que se um banco em Londres conhecia o Banco da França, ele falava: não, eu conheço você, você me conhece, a gente já transaciona há bastante tempo, então a gente meio que vai fazer aquela conta de padaria. Então eu tenho tanto, você tem tanto, e eu vou te emprestar X, e depois no final do dia a gente vai fazer o double accounting, que a gente chama, né? Aquela contra-checagem para que os nossos balanços batam. E assim a gente cria essa relação de confiança. Na verdade, essa relação de confiança baseada em balanços, ela já existe há séculos, né? Os bancos já faziam isso desde o início, desde os anos assim, medievais, onde você tinha um controle no papel. E isso vinha sendo feito. Então, o que acontecia? Uma transferência, ela nada mais, nada menos era do que um banco avisando para o outro: olha, eu vou debitar daqui 1 milhão e você vai creditar dali 1 milhão. O seu passivo é o meu ativo, caso eu queira sacar, e vice-versa, né? Então, você tem o controle de ativos e passivos de um banco para o outro, e não envolve ali fretes gigantescos de bolo de notas de dólares ou barras de ouro saindo de um lugar para o outro. Perfeito? Até aí, tudo bem. Só que tem um problema. E aí a gente chegou no grande problema que ninguém fala na economia, chamado de Triffin's Paradox, ou seja, o paradoxo de Triffin. Triffin foi um economista que acabou descobrindo um problema nesse sistema do Bretton Woods, porque ele viu a seguinte coisa: falou: cara, o grande problema aqui que a gente tem é que o ouro, ele é escasso.
E você, a partir do momento que você precisa de uma disponibilidade cada vez maior desse, mesmo que sejam desses dólares que estão atrelados ao ouro, eu preciso dele também no Japão, eu preciso dele na Austrália, eu preciso dele na Nova Zelândia, eu preciso dele na China, eu preciso dele nos lugares onde eles são necessários. Só que o problema é que quanto mais você distribui, mais você precisa fracionar, certo? Então, o que acontece? Quanto mais você fraciona, baseado na mesma quantidade de ouro, isso é um processo deflacionário, ou seja, você tem cada vez aquela mesma quantidade de ouro, ela vale cada vez mais, porque ela tem uma demanda cada vez maior. E aí você cria um gravíssimo problema em qualquer moeda que já foi usada na humanidade, para ela ter uma certa liquidez. Se ela é deflacionária, significa que você tem expectativa de que ela valha mais no futuro. Ou seja, você não vai gastar algo agora se eu tenho a convicção de que ele vai valer mais no futuro. Então eu não gasto. Eu prefiro guardá-lo, certo? Que é o hoarding, né? Então eu vou guardar, vou poupar, porque eu tenho expectativa de crescer. E isso quebra completamente a utilidade de uma moeda global, de reserva global. E aí acabou esse paradoxo, ele em princípio, ele travaria completamente o Bretton Woods. Ele simplesmente tornaria o modelo completamente inviável. Só que aí, de fato, de uma forma obscura e na surdina, os bancos internacionais que tinham suas reservas em dólares, eles começaram a ver algo muito interessante. Eles falaram, peraí, não necessariamente eu preciso daquele ouro, né? Eu posso simplesmente transacionar entre os próprios bancos. Porque qual que era o problema que eles estavam vendo? Se eu tivesse tudo atrelado em ouro, a França vai chegar um momento que ela fala, não, agora eu quero meu ouro de volta. Aí eu tenho que transportar aquele ouro, eu tenho os dólares, vou mandando os dólares para os Estados Unidos e a reserva de ouro dos Estados Unidos começou a cair cada vez mais e chegou em momento crítico, até a hora que ele entraria em colapso se continuasse dessa forma. Só que os bancos arranjaram uma bela de uma solução que o Fed achou extremamente interessante. E vários outros bancos centrais também acharam muito interessante. Que foi a seguinte coisa, olha só, eu não se preocupa muito com ouro, mas desde que a minha contabilidade bata com outro banco, eu tenho um relacionamento com esse outro banco privado, tá tudo certo. Eu posso ter um depósito em dólares que eu crio do além, né, que eu vou contrabalancear com outro banco e vou emprestar para ele, desde que ele me pague de volta com juros, tá tudo certo. Então, os bancos privados foram, de fato, as entidades que começaram a criar os dólares. É ali que realmente veio a impressão de dólares. Só que tem uma grande questão aí que ficou muito obscura e que fez com que ninguém ligasse muito para o assunto, porque ao mesmo tempo os bancos estavam começando a fluir liquidez para o mundo, e isso trouxe dólares para todo mundo que precisava. Israel começou a ter dólares, o Japão começou a ter dólares, a China teve um desenvolvimento absurdo dos anos 90 até os anos 2000 e tirou ali mais de 350 milhões de pessoas da pobreza, e isso não foi graças a um governo específico, isso foi graças ao acesso a dólares. Todo mundo precisa de dólares e a globalização inteira foi baseada em dólares. Então, mesmo que você tenha a sua própria moeda, se eu quiser fazer uma exportação do Brasil para a China, o Brasil não quer yuan, né? E a China não quer reais. Não existe liquidez suficiente, não faz sentido eu guardar essa reserva, mas eu preciso trocar o meu real por dólares e depois esses dólares por yuan. Então, eu preciso passar por esse corredor, é o meu acesso à cadeia internacional financeira. É ela, o plug da minha tomada, digamos assim, para que eu tenha acesso ao comércio exterior. E a maioria das pessoas não pensa dessa forma. Ela acha que dinheiro é tudo igual desde que eu converta. Não, você precisa de dólares. E foi aí que essa multiplicação que acabou ocorrendo, ela começou a se tornar uma coisa completamente fictícia. Ela começou a tomar uma forma onde não somente você não tinha nenhum tipo de ouro que estava dando lastro, mas pior ainda, você não tinha nem papel. Para que eu preciso do papel? Se eu quero transacionar entre Londres e Tóquio, eu posso simplesmente numa mensagem, num telex, num telegrama, numa ligação, em qualquer tipo de mensagem que eu possa mandar, seja ela qual época for, 1940, 1950, 1970, eu simplesmente tenho um acordo de que
eu tirei do meu balanço tal coisa como passivo e você acredita aí como ativo, desde que os nossos balanços estejam em comum. E a partir daí você acaba de criar a primeira moeda digital do mundo, e ela se chama dólar. E aí você começa a entender que esse se torna o surgimento do sistema euro-dólar. E o mais interessante é que esse sistema completamente obscuro, ele foi completamente ignorado pelo Fed. O Fed e os bancos centrais viram aquilo como uma excelente solução. Eles falaram literalmente, cara, se vocês estão resolvendo o meu problema, olha, vocês resolveram o Triffin's Paradox. Vocês resolveram esse problema para mim. Eu não sei o que vocês estão fazendo, mas está dando certo, porque vocês estão levando prosperidade para o mundo inteiro, você está levando prosperidade para os tigres asiáticos, agora países da América do Sul conseguem participar, Costa Rica consegue participar exportando bananas para o resto do mundo, e vários outros lugares começaram a se desenvolver muito, principalmente nos anos 80, nos anos 90, nos anos 2000, nós tivemos o maior crescimento econômico da história, e ele não se deu baseado em políticas, ele se deu simplesmente baseado num sistema que começou a ser criado de forma orgânica e que se tornou o maior sistema obscuro e não entendido da humanidade. E aí eu vou mostrar nos próximos capítulos como que ele começou a se desenvolver, como que o Fed começou a ver esse sistema e quais foram as vantagens, mas também os graves problemas que culminaram em 2008.